Vamos fazer uma revisão de hidrostática. Então, nós começamos ali pelos conceitos mais fundamentais e depois vamos aos princípios de Stevin, Pascal e Arquimedes. Começando ali pela definição de densidade, que é a concentração da massa, é o quociente massa por volume. Lembrem que se eu tiver um corpo feito de apenas um material, esse quociente mV nos dá a densidade absoluta ou a massa específica desse material. É uma propriedade de cada material. Cada material tem a sua massa específica. No sistema internacional, a densidade é medida em quilograma por metro cúbico. Aí aquela conversão importante, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Não esquece. Depois nós temos a definição de pressão. Pressão é a capacidade de cortar ou perfurar, ou é a concentração da força. Se tu concentra uma força perpendicular a uma determinada superfície numa pequena área, como acontece ali no machado, tu tem um grande poder de corte ou perfuração. E quanto mais concentrada estiver a força, ou seja, quanto menor for a área, maior vai ser aquela pressão. Notem que a pressão é determinada por força sobre área, essa é a definição geral de pressão. E a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, e 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal. Aqui nós temos a experiência de Torricelli, onde ele determinou o valor da pressão atmosférica com a experiência do tubo de HG. Então, virando um tubo contendo HG dentro, o líquido desceu para a bacia, e a bacia também contendo HG, e o sistema se equilibrou numa altura de 76 centímetros, com a medida feita ao nível do mar. Notem que há, na verdade, um equilíbrio de pressões. A pressão interna ao tubo, ali no nível mais baixo, é igual à pressão externa. Então, naqueles dois pontos, a pressão tem que ser a mesma. Quem é que faz pressão fora do tubo? É a pressão atmosférica. Quem faz pressão dentro do tubo, já que em cima do HG fica vácuo, não tem pressão, a única pressão no ponto mais baixo do tubo, ali internamente a ele, é a pressão da coluna de HG. Então, a pressão da coluna de HG é equilibrada pela pressão da atmosfera lá fora. Então, ele disse, a pressão atmosférica equilibra uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, fazendo uma pressão equivalente à pressão de 76 centímetros de HG. Notem que ao nível do mar, essa pressão de 76 centímetros de HG equivale a 760 milímetros de HG, 1 atm, o equivalente a 10 metros de água. É bom saber de cor essa equivalência. Se a experiência de Torricelli fosse feita com água, a altura da coluna, já que a água é bem menos densa que o mercúrio, essa altura da coluna de água daria aproximadamente 10 metros. E tudo isso equivale a 100 mil newtons por metro quadrado, ou 10 na 5 Pascal. Aqui nós temos uma questão do livro de vocês, desses conceitos iniciais da pressão. Tu gruda uma ventosa, um desentupidor numa parede lisa, e eles perguntam qual é a força necessária, ou fazem afirmações sobre a força necessária para arrancar ele da parede, tá? 3 frases para analisar. Bom, primeiro, o que acontece quando tu empurra a ventosa do desentupidor contra a parede? Na realidade, tu retira uma parcela de ar ali dentro. Então, o ar residual que fica dentro da borracha, ele exerce uma determinada pressão, tem a pressão interna, tá? Só que a pressão da atmosfera externa, primeiro, ela atua em todas as direções e ela empurra o desentupidor contra a parede. Como a pressão de fora é maior que a pressão de dentro, bom, o desentupidor fica grudado na parede por causa dessa diferença de pressão. A força necessária para arrancar esse desentupidor vai depender diretamente da diferença de pressão, que é o que gruda esse desentupidor na parede, e também vai depender do tamanho desse desentupidor. Claro, um desentupidor maior é mais difícil de arrancar da parede. Então, essa força ela pode ser avaliada por pressão vezes área, mas essa pressão, notem, eu isolei ali a força da definição de pressão, essa força é a diferença de pressão multiplicada pela área do desentupidor sobreposta à parede. Então, notem, a frase 1,
essa força para arrancar. É isso que eles estão perguntando. É proporcional à área do desentupidor? Sim. Quanto maior a área do desentupidor, maior vai ser a força para retirá-lo. E também, quanto maior for a diferença de pressão interna e externa, também maior a força para retirá-lo. Então, a frase 1 está correta. A frase 2, proporcional à diferença de pressão também, correto. E a frase 3 diz que a força para arrancar é independente do valor da pressão atmosférica, mas é justamente a pressão atmosférica que, sendo maior que a pressão interna, empurra ele contra a parede. Está completamente errada. A frase 3, somente 1 e 2 corretas, letra C. Certo? Aqui nós temos a definição de pressão de uma coluna de líquido, a chamada pressão hidrostática. Notem que dentro do recipiente ali nós temos água, digamos, temos um líquido com uma certa altura de coluna. Esse líquido exerce pressão na área do fundo e eu posso calcular, claro, a pressão da coluna de líquido é o peso do líquido, que é a força que ele exerce na área do fundo. Mas eu também posso calcular a pressão de um líquido, a pressão hidrostática, pela expressão μ vezes G vezes H, onde μ é a densidade do líquido, G é a gravidade local e H é a profundidade ou a altura da coluna que se apoia na superfície considerada. Então, μGH, assim como força sobre área, calculam a pressão de um líquido. Tá? Notem que nessa equação μGH, eu sou obrigado, para fins de cálculos, a colocar a densidade em kg por metro cúbico, a gravidade em metro por segundo ao quadrado e a altura em metros. Isso vai me dar a pressão em newton por metro quadrado ou pascal. Bom, feitas essas definições iniciais, nós passamos ao princípio de Stevin. O que trabalha o princípio de Stevin? Ele trabalha com a diferença de pressão entre pontos internos a um líquido. O que diz o princípio? Diz que diferenças de profundidade geram diferenças de pressão. Então, se eu estiver dentro de um líquido em profundidades diferentes, aqui nós temos um ponto A e um ponto B, claro que a pressão no ponto B vai ser maior. Por quê? Porque existe uma diferença de profundidade entre os pontos A e B. A profundidade é medida sempre, claro, a partir da superfície livre do líquido. Então, está ali a profundidade do ponto A e a profundidade do ponto B é maior. Então, a pressão no ponto B é maior que a pressão no ponto A. Profundidades diferentes, pressões diferentes. Certo? Agora, qual é a diferença de pressão? Se eu pegar ali a diferença de profundidade H entre os pontos A e B, notem que esse H é o HB menos o HA. Então, a diferença de profundidade gera essa diferença. A pressão está contida ali justamente na diferença de profundidade. O que o ponto B tem a mais de pressão que o ponto A? É a pressão daquela pequena coluna de líquido que existe entre os dois pontos. Então, PB menos PA vai ser μGH, onde H é a diferença de profundidade. Certo? E se não houver diferença de profundidade? Bom, se não houver diferença de profundidade, não vai haver diferença de pressão, o que significa que pontos numa linha horizontal dentro de um mesmo líquido, a mesma profundidade, eles estão submetidos à mesma pressão. Notem que a pressão de um líquido não depende do volume de líquido. Então, nós temos aqui como aplicação do princípio de Stevin os vasos comunicantes, os tubos em U. Então, independente dos volumes de líquido que cabem nos dois ramos desse tubo em U, notem que temos um recipiente mais fino e outro mais largo, mas ao preenchê-los, a altura da coluna de líquido a partir da superfície livre nos dois ramos é exatamente a mesma, para que dê uma pressão igual naqueles pontos dentro das linhas horizontais. Aquela linha horizontal AB ali dentro do recipiente é uma linha chamada isobárica. Ou seja, a pressão é a mesma independente do volume de líquido que cabe em cada um dos recipientes, certo? Então, as linhas isobáricas servem de base para resolver questões ou situações de tubos em U. E não esquecer que se houver pressão atmosférica na superfície de um líquido, internamente, a pressão vai ser somada a do líquido com a da atmosfera. Então, a pressão da atmosfera sempre se transfere ao interior de um líquido. A pressão ali dentro é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido. Tá?
Claro que essa pressão total vai ser PA mais μGH. μGH é a pressão da coluna de líquido sobre o ponto ali dentro. Então, sempre que houver pressão atmosférica na superfície de um líquido, dentro deste líquido, a pressão total é a soma entre a atmosférica e a da coluna de líquido sobre aquele ponto. Certo? Aqui nós temos uma aplicação do princípio de Stevin, a questão do manômetro, que é um medidor de pressão de gases, é um tubo em U, certo? Então, tu resolve utilizando a linha isobárica. Então, nesse tubo em U, nós temos um gás conectado a um recipiente que contém Hg, que é aquele líquido roxo. E esse Hg, ele tem um desnível para o lado aberto. Ele está mais alto para o lado aberto para a atmosfera e mais baixo ali no lado do gás. A pergunta aqui é qual a pressão do gás em atms, certo? Notem que, de um lado, o Hg tem 76 centímetros de coluna e no outro lado, a partir da base do recipiente em formato de U, ele tem 38 centímetros. Então, há um desnível de Hg ali para o lado direito de 38 centímetros, tá? Como é que se faz a questão? Bom, primeiro tu acha a linha isobárica. Como é que se acha a linha isobárica? Pega o nível mais baixo de líquido dentro do tubo em U. O nível mais baixo é aquele que está ali junto com o gás. É o nível do ramo à esquerda. Então, coloca um ponto lá, puxa uma linha horizontal até o outro lado, interliguei os dois ramos do tubo em U com dois pontos que eu chamei de 1 e 2. Isso é uma linha isobárica, é uma linha horizontal dentro do mesmo líquido, que é o Hg. Então, eu posso igualar as pressões nos pontos 1 e 2. Aí, analisa quem é que faz pressão no ponto 1 e quem é que faz pressão no ponto 2. No ponto 1, quem é que está em cima dele? É o gás. Então, no ponto 1 tem a pressão do gás. Lá no ponto 2, eu tenho a pressão do líquido, que é a pressão do desnível de Hg, e também a pressão da atmosfera. Então, a pressão do gás, na verdade, é a soma entre a pressão da atmosfera e a pressão daquela coluna de Hg sobre o ponto 2. Só que essa coluna de Hg sobre o ponto 2, ela é de altura 38 centímetros, tá? Então, colocando ali, substituindo os dados na igualdade das pressões, a pressão do gás é igual à pressão da atmosfera mais a pressão do desnível de 38 centímetros de Hg. Então, inicialmente, eu vou colocar essas pressões em centímetros de Hg. Por quê? Porque eu tenho a pressão do líquido em centímetros de Hg, certo? Notem que a pressão atmosférica é de 1 atm, ele é dito no enunciado. 1 atm dá 76 centímetros de Hg. Somado a 38 centímetros de Hg, que é a pressão do desnível de Hg dentro do tubo, a partir ali da linha isobárica, notem que a pressão total vai ser 1 atm da atmosfera, 76 centímetros de Hg, mais meio atm. 38 centímetros de Hg corresponde a meio atm, ou seja, a pressão do gás, correspondente à soma das duas, vai dar 1,5 atm, o que nos dá aqui a alternativa da letra C. Tá? Então, esse é o princípio de Stevin. Agora nós vamos ao princípio de Pascal. O que trabalha o princípio de Pascal? Ele trabalha com a transmissão da pressão entre dois pontos de um mesmo fluido. Então, o princípio de Pascal diz que variações de pressão feitas em algum ponto de um fluido são transmitidas a todos os pontos deste mesmo fluido. Certo? Se eu aumentar a pressão dentro de um ponto de um fluido, eu vou ter aumentos de pressão iguais em outros tantos pontos. Tá? O elevador hidráulico é a máquina clássica do princípio de Pascal, onde tu tem dois recipientes com áreas diferentes e como a pressão feita em um lado é igualmente recebida lá do outro, então tu tem uma variação na força por causa da variação de área nos dois lados. Então, o elevador hidráulico te permite elevar, por exemplo, um carro com pequena força feita no êmbolo menor, tá? Então, ali notem, força pequena sobre área pequena é o equivalente a uma força grande feita numa área grande, porque as pressões dos dois lados são iguais. Então, tu não muda a pressão, tu transmite a mesma pressão feita de um lado para o segundo. Mas como a área
em que se recebe essa pressão é maior ali do lado do automóvel, eu vou ter uma força maior. Tá? Então, a força nesse sistema hidráulico é diretamente proporcional à área, certo? Agora, onde é que eu vou perder? Se eu tiver uma área 10 vezes maior ali do lado do automóvel, eu vou ter uma força 10 vezes maior. Mas, em compensação, eu vou perder no deslocamento, por causa da lei de conservação de energia. O trabalho feito em um lado é o mesmo trabalho recebido no outro. Então, se tu ganha força, tu tem que perder em deslocamento, tá? Então, se a força de saída da máquina é 10 vezes maior, o deslocamento de saída da máquina é 10 vezes menor. Então, preciso mover uma altura H no lado pequeno para mover um H sobre 10 no lado maior. Então, ganha-se força com a área para se transmitir a mesma pressão, mas perde-se no deslocamento, certo? Aqui uma questão de elevador hidráulico ou prensa hidráulica, que dá no mesmo. Tu tem uma prensa hidráulica onde se ergue um automóvel de massa 1.000 kg, um local onde a aceleração é 10. Sabendo que o êmbolo maior tem área 2.000 cm² e o menor 10 cm², qual é a força necessária para manter o automóvel erguido? Então, eu quero manter um automóvel de massa 1.000 kg erguido numa prensa ou elevador hidráulico. Bom, o que acontece aqui é que a área, claro, o automóvel está na área maior. A área maior vai ter força maior. Então, a força 1 feita na área 1 é igual à força 2 feita na área 2, pressões equivalentes dos dois lados. Então, começa colocando ali na força 2, no lado maior, é o peso do automóvel, certo? Esse peso, essa força 2 que eu quero de saída na máquina, ou seja, 10.000 newtons. Massa de 1.000 kg, peso 10.000 newtons. Faz ali F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. As duas áreas já estão com a mesma unidade, que é centímetros quadrados, não precisa mudar nada. Se eu colocar centímetros quadrados dos dois lados, vai dar tudo certo, tá? Então, eles querem saber qual é a força necessária para manter 10.000 newtons erguidos. Então, tá, F1 sobre 10 centímetros quadrados é igual a F2, que é 10.000 sobre 2.000 centímetros quadrados. Tá? Faz ali a conta, vai dar uma força de 50 newtons, certo? E dá ali a letra C, ok? Feita a revisão do princípio de Pascal, vamos ao princípio de Arquimedes, que é o nosso último princípio da hidrostática. O que trabalha o princípio de Arquimedes? Trabalha com a força de empuxo. O que diz o princípio de Arquimedes? Todo corpo mergulhado em um líquido ou gás recebe esta força de empuxo exercida pelo líquido ou gás sobre o corpo nele mergulhado. Tá? Agora, o empuxo, pessoal, ele é sempre, não esqueçam, sempre igual ao peso do fluido deslocado. Quando tu mergulha um corpo em um fluido, ele desloca esse fluido deslocado realiza uma reação, que é, então, a força de empuxo, sempre igual ao peso desse fluido que foi deslocado. Então, aquele dirigível recebe um empuxo igual ao peso do ar que ele deslocou, e aquele navio recebe um empuxo igual ao peso da água que ele deslocou. O fato de o impulso ser igual ao peso do fluido deslocado me dá a seguinte expressão da força de empuxo. O empuxo é igual sempre à densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso do corpo. Cuidado para não confundir volume emerso com volume imerso. Imerso é a mesma coisa que submerso e é esse volume que influencia no valor do empuxo. Outra coisa, o empuxo não depende da densidade do corpo, ele só depende da densidade do fluido, ou, no caso de um líquido, da densidade do líquido. E nessa expressão do empuxo, é obrigatório colocar a densidade em kg por metro cúbico, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e o volume em metros cúbicos. Isso vai te dar o empuxo em newtons, se precisar fazer contas, tá? E aí vem os casos importantes. Quando um corpo flutua parcialmente submerso, é claro que o empuxo é igual ao peso do corpo. Então, assim, ó, o empuxo é sempre igual ao peso do líquido deslocado. Mas nem sempre o empuxo é igual ao peso do corpo mergulhado nesse líquido.
Então, quando o corpo flutua, claro, há um equilíbrio de forças, então o empuxo é igual ao peso do corpo, certo? Agora, para flutuar parcialmente submerso, o corpo tem que ser menos denso que o líquido. Então, a densidade do corpo, neste caso, é menor que a densidade do líquido. Se o corpo flutuar totalmente submerso, em equilíbrio, sem afundar, notem que o impulso também é igual ao peso, há um equilíbrio de forças, mas neste caso a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Se o corpo afunda, ele é mais denso que o líquido, o impulso nesse caso é menor que o peso e o corpo acelera para baixo, se não houver outras forças. E se o corpo subir no líquido em movimento acelerado, claro, aí ele é menos denso que o líquido e o impulso é maior que o peso. Então, esses são os casos importantes de comparação entre impulso e peso do corpo e, claro, as comparações da densidade do corpo e a densidade do líquido. Um dado importante, tá? Independente da porcentagem submersa de um corpo que flutua, o impulso é sempre igual ao peso total do corpo. O que muda é a densidade do corpo em relação à densidade do líquido. Então, sempre que um corpo flutua, o peso do corpo é exatamente igual ao impulso que ele recebe, independente da porcentagem submersa. Agora, se um corpo flutuar 50% submerso, o impulso é igual ao peso desse corpo A, certo? Mas ele flutua 50% submerso, o que quer dizer que a densidade do corpo é 50% da densidade do líquido. Se ele flutuar 80% submerso, o impulso também é igual ao peso do corpo. O impulso em B é igual ao peso total de B, mas a densidade do corpo é 80% da densidade do líquido. E se flutuar totalmente submerso, então o corpo recebe um impulso igual ao seu peso, o impulso em C é igual ao peso de C, mas ele tem uma densidade exatamente igual à densidade do líquido. Então, quando o corpo flutua, independente da porcentagem submersa, o impulso é igual a todo o peso dele, tá? Mas eu posso relacionar a densidade do corpo com a densidade do líquido por essa expressão X, onde X é a fração ou porcentagem submersa. O μ do corpo é X vezes o μ do líquido, onde X é a porcentagem ou fração submersa. Eu só posso usar essa relação μ corpo, μ líquido, quando o corpo flutua, tá? Parcialmente ou totalmente submerso, certo? Por exemplo, quando um iceberg flutua 8% emerso, quer dizer que ele flutua 92% submerso. Como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, notem que a densidade desse iceberg é 92% da densidade da água, o que vai nos dar uma densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Mas o impulso que o iceberg recebe é exatamente igual ao seu peso total. Tá? É a densidade do iceberg que obedece a uma porcentagem em relação à densidade da água, tá? E aqui nós temos a definição do peso aparente. O que é o peso aparente? O peso que um corpo aparenta ter quando recebe o impulso de um líquido, quando está mergulhado nesse líquido, tá? Então, é a subtração entre o peso do corpo e o impulso que ele recebe. Então, peso aparente é isso aqui, é peso total do corpo menos o impulso. Cuidado, tá? O impulso ele pode ser chamado de variação aparente do peso, correto? Ou mudança ou perda aparente de peso. Assim pode ser chamado impulso, tá? Aí nós temos o exemplo clássico do corpo suspenso por um dinamômetro. O peso do corpo ali é de 10 newtons. Claro que o dinamômetro faz uma força de 10 newtons para segurar o corpo no ar, expressando o impulso do ar, certo? Ao mergulhar esse corpo em um líquido, a leitura do dinamômetro passou para 3 newtons. Notem que a redução aparente do peso foi a redução da leitura do dinamômetro, que nesse caso, claro, é o valor do impulso que ele recebeu. Quanto? 7 newtons. Então, a leitura do dinamômetro passou de 10 para 3 newtons, quer dizer que o impulso fez essa redução aparente do peso de 7 newtons. O peso do corpo, claro, não foi alterado. Então, o peso aparente do corpo, para o dinamômetro, o corpo aparenta pesar apenas 3 newtons, porque recebeu o impulso de 7. Tá? Aqui nós temos uma questão do livro de vocês, a questão 52, um estudante de física.
realiza um experimento para determinar a densidade de um líquido, ele suspende um cubo de aresta 10 centímetros em um dinamômetro. O dinamômetro registra inicialmente 50 newtons. Em seguida, ele mergulha metade do cubo no líquido escolhido, realiza uma nova leitura e a leitura do dinamômetro passa para 40 newtons. Usando as medidas obtidas, eles querem aqui o valor da densidade do líquido. Então, sabendo que ao mergulhar o corpo no líquido, com metade de seu volume submerso, a leitura do dinamômetro reduziu de 50 para 40. Então, já temos uma coisa importante, essa redução da leitura do dinamômetro, ela revela o valor do empuxo. O empuxo aqui foi 10 newtons, de 50 para 40 reduziu 10 newtons, tá? Como eles querem a densidade do líquido, eu vou usar a expressão do empuxo para calcular essa densidade do líquido. Mas notem, primeiro eu vou precisar do volume submerso do corpo. Então, nós temos ali o volume do corpo, o volume do cubo é aresta ao cubo, 10 ao cubo vai dar 1000 centímetros cúbicos. O volume submerso desse cubo vai dar o valor do empuxo, certo? Eu já conheço 10 newtons, mas o empuxo depende da densidade do líquido, que é o que eu vou calcular da gravidade desse volume submerso. O volume submerso desse cubo é metade daquele volume total, então vai dar 500 centímetros cúbicos, tá? Passei ali para metro cúbico, porque na expressão do empuxo eu não posso colocar em centímetros cúbicos, isso dá 5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos, tá? Agora eu utilizo a expressão do empuxo, mido líquido, gravidade e volume submerso, para calcular a densidade do líquido, que é a incógnita que nós temos ali. 10 newtons é igual a mido líquido vezes 10 de gravidade vezes 5 vezes 10 na menos 4. Notem que a densidade do líquido vai dar 2 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Mas eles querem o valor da densidade em gramas por centímetro cúbico. Divide por 1000 kg por metro cúbico, vai dar 2 gramas por centímetro cúbico, o que nos dá ali a alternativa D. Agora, uma próxima questão de princípio de Arquimedes, a questão 48. Uma pedra cuja massa específica é 3,2 gramas por centímetro cúbico, ao ser inteiramente submersa em um líquido, sofre uma perda aparente de peso igual a metade do peso que apresenta fora do líquido. Qual é a massa específica desse líquido? Então, parece a questão anterior, é meio semelhante, tá? Aqui nós temos que ter cuidado. O que é essa perda aparente de peso? A perda aparente de peso é o empuxo. Então, isso que está sendo circulado ali é o valor do empuxo que esta pedra recebe. O empuxo que essa pedra recebe é metade do peso da pedra. Foi a perda aparente de peso. Como eles querem a densidade do líquido, bom, aqui eu vou usar a perda aparente do peso, que é o empuxo, é metade do peso da pedra, tá? Então, o empuxo é metade do peso da pedra. Eu vou desenvolver essa igualdade, já que eu tenho a densidade da pedra, e vou calcular a densidade do líquido. Desenvolvendo aquela igualdade, uma importante habilidade está desenvolver esse tipo de igualdade aqui. O que é empuxo? Mido líquido, gravidade, volume submerso. Abri ali também o peso da pedra, eu não tenho o peso da pedra. Então, massa da pedra vezes gravidade é o peso da pedra, dividido por 2, ok, é o desenvolvimento da igualdade ali apresentada, tá? Cancelo a gravidade dos dois lados da igualdade e obtenho o quê? Nota que eu quero calcular a densidade do líquido, tá? Cancelo a gravidade ali dos dois lados da igualdade e obtenho a próxima expressão. Mi do líquido vezes volume submerso é igual a M da pedra, massa da pedra, pela metade. Cancelei o G, tá? O problema aqui é que nós não temos a massa da pedra, nós temos a densidade da pedra. Mas massa é densidade vezes o volume. Tá? Pegando lá da expressão da densidade, Mi é igual a M sobre V, isolando a massa ali, notem que massa é densidade vezes volume. Então, ao invés da massa da pedra, eu vou colocar Mi vezes V da pedra, tá? Na expressão de igualdade. O que nós obtemos? Mi do líquido vezes volume submerso é igual a Mi da pedra vezes volume da pedra, que era anteriormente a massa, dividido por 2. Quem é que eu posso cancelar aqui? Ó? Notem que se esta pedra está inteiramente submersa, o volume da pedra é igual ao volume submerso dela. Então, eu posso cancelar na expressão ali obtida os dois volumes. Tá? Aí eu chego à conclusão que o Mi do líquido é o Mi da pedra dividido pela metade. Mas é isso que eu quero, é o Mi do líquido, né?
E nós temos o Mi da pedra, que é 3,2. Então, a densidade do líquido é 3,2 dividido por 2, que vai nos dar 1,6 gramas por centímetro cúbico, corresponde ali à alternativa da letra D, tá? Então, era isso, pessoal, a revisar a hidrostática, tá? Então, terminamos as revisões de mecânica, tá? Os principais conteúdos foram, então, revisados. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.